Quando a lua se tornar em sangue e os ventos antigos uivarem sobre as 7 colinas, o último pastor será testemunha da queda da humanidade. Essas palavras ecoam através dos séculos, atribuindo-se àquele que teria visto o fim. São Malaquias escondidas. Por séculos, suas profecias revelam um futuro sombrio, que agora parece bater às nossas portas. Prepare-se, pois o que você vai ouvir hoje pode mudar a maneira como você vê o mundo para sempre. Antes de compreendermos o peso das palavras de São Malaquias, precisamos viajar de volta a um tempo em que a Europa estava mergulhada nas sombras. O século XII. Um mundo brutal, de guerras sem fim, fomes devastadoras e fé cega. A Igreja Católica era o único farol em meio à escuridão, mas mesmo ela era corroída por ambições políticas e intrigas mortais. Foi nesse cenário que, no ano de 1094, nasceu um menino na fria e isolada Irlanda. Seu nome de batismo, Mael Maedoc o Amorgair, mais tarde conhecido como Malaquias de Armagh. Desde pequeno, Malaquias era diferente. Enquanto outras crianças brincavam nas aldeias, enlameadas, ele se retirava para as colinas onde ficava horas em silêncio, contemplando o céu cinzento. As lendas locais falam que ele ouvia vozes, sussurros do além, chamados de anjos, ou talvez de algo ainda mais antigo. Seus pais, humildes mas devotos, viram nisso um sinal divino. E aos 15 anos, Malaquias foi enviado para ser educado pelo famoso eremita Imhar O'Hagan, que o introduziu nos mistérios da fé, das Escrituras, e dizem alguns, nos segredos ocultos que a Igreja não revelava ao povo comum. Com apenas 25 anos, Malaquias foi ordenado sacerdote. E não demorou para que sua fama se espalhasse. Curava doentes, diziam. Predizia desastres, afirmavam outros. Alguns o viam como um santo, outros como um profeta ameaçador que sabia demais. Em 1129, foi nomeado arcebispo de Armagh, o cargo mais alto da Igreja na Irlanda. Mas Malaquias não buscava poder, e sim a reforma. Ele lutou contra a corrupção clerical, restaurou tradições perdidas e impôs uma nova ordem espiritual em uma terra que os próprios monges chamavam de o Reduto do Caos. Mas foi durante uma viagem fatídica que sua vida tomaria um rumo sobrenatural. Em 1139, Malaquias iniciou uma longa e perigosa peregrinação a Roma para apresentar seus relatórios e buscar bênçãos papais. Imagine a cena: estradas desertas, florestas infestadas de bandidos, a peste negra assolando vilarejos inteiros, o frio cortante das montanhas dos Alpes ameaçando congelar os ossos dos viajantes. Foi no meio desta jornada que tudo aconteceu. Segundo relatos posteriores, durante uma noite, acampado sob um céu tempestuoso, Malaquias foi arrebatado por uma visão. Não foi um sonho comum. Ele viu uma sequência vertiginosa de imagens. Papas de rostos estranhos, símbolos luminosos, brasões distorcidos. Vi uma igreja sendo tomada pelas trevas. Vi um trono vazio, abandonado, em meio às ruínas. Cada imagem vinha acompanhada de palavras em latim, breves, diretas, mas carregadas de mistério. 12 frases, cada uma destinada a um futuro líder da igreja. Cada uma como uma peça de um quebra-cabeça sinistro. Quando despertou, Malaquias estava em transe. Sua comitiva tentou acordá-lo, mas ele apenas murmurava. Palavras incompreensíveis, frases latinas que eles não conseguiam decifrar. Ao chegar em Roma, debilitado e pálido, foi recebido pelo Papa Inocêncio II. Lá, Malaquias teria relatado suas visões em detalhes, escrevendo-as sob juramento, de sigilo absoluto. O Vaticano, atônito, decidiu lacrar o documento. Colocaram-no nos arquivos secretos, talvez para estudá-lo, talvez para escondê-lo, talvez temendo que sua revelação pudesse abalar as fundações da Igreja. Malaquias não viveu muito depois disso. Em 1148, após anos de ministério incansável, morreu nos braços de seu grande amigo, São Bernardo de Claraval, outro gigante espiritual de seu tempo. Curiosamente, sua morte também foi prevista.
Malaquias teria dito semanas antes que morreria, em Roma no colo de um santo. E assim aconteceu. O homem se foi, mas suas palavras, suas visões, elas permaneceram adormecidas, como uma serpente sob o altar do mundo, esperando apenas o momento certo para despertar. Séculos depois, as profecias de São Malaquias emergiriam das sombras, e o que elas revelam é algo que desafia a razão, a fé e até mesmo a esperança humana. Durante séculos, o manuscrito de São Malaquias dormiu esquecido nas entranhas do Vaticano, como um veneno armazenado em uma cápsula, esperando o momento de ser liberado. Foi somente no ano de 1595 que o documento viu novamente a luz do dia, publicado pelo monge beneditino Arnold de Wion no livro Lignum Vitae. O mundo havia mudado. A Igreja enfrentava a reforma protestante. Guerras religiosas ensanguentavam a Europa. A fé católica tremia. E, então, surgiram as palavras de Malaquias. Palavras simples, curtas, mas carregadas de um peso quase insuportável. As profecias apresentavam 112 lemas em latim. Cada lema seria uma descrição simbólica do futuro Papa correspondente, desde Celestino, Saxo eleito em 1143, até o fim absoluto da sucessão papal. Como funcionam os lemas? Não são nomes explícitos, não são datas, são pistas, fragmentos de imagens, um mosaico místico que só pode ser compreendido depois dos fatos. Cada lema é breve, algumas palavras apenas, mas carrega uma precisão assustadora. Exemplo, para Celestino II, o primeiro papa da lista, o lema era Ex Castro Tiberis, os do Castelo do Tibre. Coincidência? Celestino II nasceu no território de Castelo de Tiberina, às margens do rio Tibre, na Itália. Outro exemplo, Urbano VIII, papa entre 1623 e 1644, tem como lema Lilium et Rosa, o lírio e a rosa. Urbano VIII era membro da família. Barberini, cujo brasão de armas exibia um lírio e uma rosa. Com o passar dos séculos, estudiosos e fiéis começaram a comparar cada lema com o respectivo papa. O que encontraram foi perturbador. Exemplos marcantes. Pio VI, lema, Peregrinos Apostólicos, o peregrino apostólico. Durante seu papado, Pio VI foi capturado pelas forças revolucionárias francesas e morreu no exílio, um verdadeiro peregrino até seu último suspiro. João Paulo I, lema, de medietate lunae, da metade da lua. Ele nasceu durante uma meia-lua e morreu apenas 33 dias depois de ser eleito, entre duas fases da lua, um pontificado literalmente de meia-lua. João Paulo II, lema, de laboris solis, do trabalho do sol. Ele nasceu e morreu em dias de eclipse solar, um evento raríssimo e simbólico. Acaso ou destino? Seria tudo coincidência? Uma enorme sequência de eventos aleatórios, encaixados com interpretações forçadas? Ou seriam as palavras de Malaquias verdadeiramente proféticas? A questão intriga até mesmo os céticos, porque mesmo que se argumente que os primeiros lemas poderiam ter sido ajustados após a publicação no século XVI, os papas posteriores, eleitos séculos depois, continuaram a se encaixar, assustadoramente nos lemas correspondentes. Um padrão de decadência. Ao analisar os lemas em sequência, percebe-se um padrão sombrio. No início, os papas eram associados a símbolos de grandeza, força, fé, mas, conforme a lista avança para os últimos pontífices, os lemas tornam-se mais sombrios, mais ambíguos, refletem disputas internas, cismas, decadência moral. É como se a sucessão papal fosse um relógio regressivo. Cada nova eleição, marcando não apenas a continuidade da Igreja, mas sua aproximação do abismo. E este relógio estaria agora em seus últimos segundos. Nos dias atuais, muitos estudiosos afirmam que a lista de São Malaquias já está praticamente esgotada. O lema que corresponde ao Papa Bento XVI foi Gloria Olivae, a glória da oliveira. Bento XVI, antes de se tornar Papa, pertencia à Ordem de São Bento,
conhecida historicamente como os olivetanos, devido ao seu símbolo da oliveira. Após ele, viria o último, o pastor final, aquele descrito não com um simples lema, mas com uma profecia completa, Petrus Romanus. Se Malaquias estava certo, estamos vivendo o ocaso da linhagem papal, estamos à beira do juízo final e, conforme o mundo mergulha em pandemias, guerras, divisões e colapsos sociais, as palavras, escritas sob uma tempestade medieval, ecoam como um trovão distante, cada vez mais próximo. Desde a primeira linha escrita sob luz de velas no século XII, até os dias tumultuados em que vivemos, a profecia de São Malaquias conduziu milhões a uma pergunta inevitável. Quando chegará o fim? A resposta, para os que estudam as palavras do santo irlandês, repousa no enigmático nome do último Papa, Petrus Romanus. A última profecia, um sinal de ruína. Até então, os lemas eram concisos, até poéticos em sua brevidade. Mas para o último Papa, São Malaquias escreveu algo completamente diferente. Uma mensagem longa, densa, funérea, do trecho da profecia. Na última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará o seu rebanho entre muitas tribulações. E terminadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o seu povo. Fim. Fim. Não há continuação, não há esperanças descritas. A profecia encerra de forma abrupta e definitiva, como o fechar brusco de um enorme portão de ferro, selando o destino da humanidade, som de correntes se fechando com estrondo. Quem é Petrus Romanus? Petrus Romanus, Pedro Romano. 2 nomes que ecoam nas fundações da fé cristã. Pedro, o primeiro apóstolo, escolhido diretamente por Jesus Cristo, a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Se o primeiro líder foi Pedro, o último também o será. É uma simetria brutal e poética, o início e o fim convergindo em uma única figura. Romanus, o romano, reforça a conexão com Roma, não apenas a cidade, mas o império, o poder, a autoridade secular e espiritual. Petrus Romanus não seria apenas um líder religioso. Ele seria o último baluarte entre a civilização e a ruína final. O pastoreio sob tribulações, a profecia não promete um reinado de glória. Pelo contrário, ela descreve um pastoreio em meio a tribulações. O rebanho, os fiéis, não estaria em segurança. Seria disperso, atacado, enfraquecido. Que tribulações seriam essas? Quando olhamos para o mundo moderno, a lista parece interminável. A fé cristã recuando em antigos bastiões da Europa e América do Norte. Escândalos internos manchando a imagem da igreja. Polarização e ódio entre povos e culturas. Avanço de ideologias que substituem a fé por novas formas de culto materialista. Catástrofes naturais cada vez mais devastadoras. Pandemias que isolam e paralisam a humanidade. Guerras tecnológicas invisíveis, travadas em bits e algoritmos, mas com consequências reais de sangue e destruição. Em meio a isso, o último pastor tentaria, em vão, proteger o que resta do rebanho. A queda da cidade das 7 colinas. Profecia fala com frieza cirúrgica. A cidade das 7 colinas será destruída. 7 colinas, Roma. A cidade que sobreviveu a invasões bárbaras, a incêndios, a pragas e guerras. A cidade que sempre renasceu das próprias cinzas, mas desta vez não haverá renascimento. Roma cairá definitivamente. Será uma destruição literal, um evento apocalíptico físico, como um terremoto, uma explosão, ou um ataque sem precedentes, ou será simbólico. A queda da autoridade moral da Igreja, o colapso da fé que Roma representa para o mundo cristão. As teorias se entrelaçam, mas a profecia é clara. Roma será aniquilada. O julgamento final e então vem o último ato. O terrível juiz julgará o seu povo. A figura do juiz não é meramente uma metáfora. Para milhões, é a descrição do próprio Deus em sua face mais implacável. O tempo da misericórdia terá terminado.
Não haverá mais súplicas. Não haverá mais adiamentos. Cada alma será chamada à prestação de contas. As ações ocultas virão à luz. As mentiras, os crimes, as traições, tudo será exposto. O veredicto será eterno. Francisco é Petrus Romanus. Muitos olham para o presente e se perguntam: Francisco seria o último Papa? Seu nome não é Pedro, mas ele é o primeiro Papa vindo das Américas. Uma nova Roma espiritual para muitos. Seus ancestrais são italianos, especificamente de Roma e arredores. Sua escolha do nome Francisco remete a São Francisco de Assis, aquele que tentou restaurar a pureza da fé em tempos de crise. Seria Francisco o pastor das tribulações? Ou ainda estamos aguardando a ascensão de outro Papa, que assumirá, talvez sob circunstâncias sombrias, o manto de Petrus Romanus? O mistério permanece, o tempo escorre. A profecia não marca datas, não define cronogramas, ela apenas aponta para o inevitável. E a sensação de que algo grande se aproxima, um colapso, uma revelação, uma transformação, paira no ar como uma tempestade que ainda não irrompeu. O relógio da história está prestes a bater a última hora. A profecia de São Malaquias não é apenas um texto religioso, é um espelho negro, refletindo os medos, esperanças e pesadelos mais íntimos da humanidade. Durante séculos, estudiosos, padres, profetas e conspiradores têm tentado decifrar seu verdadeiro significado. Mas e se, ao fazer isso, estivéssemos apenas escavando ainda mais fundo a nossa própria perdição? Tudo começa com um mistério. Por que as visões de São Malaquias ficaram ocultas por quase 400 anos? Alguns afirmam que o próprio Vaticano manteve a profecia em segredo, com medo do impacto devastador que ela teria sobre a fé dos povos. Outros suspeitam de uma conspiração ainda mais profunda. Teoria 1. A forja político-religiosa. No século XVI, a Igreja enfrentava crises severas: o protestantismo, a corrupção interna, as ameaças dos Estados-nação emergentes. Um documento prevendo a ascensão de certos papas poderia ter sido usado como uma ferramenta de propaganda, uma maneira sutil de legitimar um candidato e controlar a narrativa espiritual. Teoria 2. Um véu. Sobre a verdade, alguns místicos acreditam que São Malaquias recebeu visões autênticas, mas tão apocalípticas, tão perturbadoras, que precisavam ser escondidas até que a humanidade estivesse próxima do fim, quando já não haveria mais como evitar o destino. O mistério da origem permanece, como a primeira peça de um quebra-cabeça sombrio. Entre as teorias mais alarmantes, uma ecoa com especial insistência: o último Papa será o arquiteto da traição final. De acordo com interpretações secretas, Petrus Romanus não será um guardião da fé autêntica. Ele abrirá as portas da Igreja a uma nova religião mundial, uma crença híbrida e corrompida, destinada a unir as massas sob a ilusão da paz. Essa religião não venerará Deus, mas o homem. Será construída sobre o relativismo moral, onde o certo e o errado serão meras opiniões. A adoração do progresso, da ciência, da tecnologia, em detrimento do espírito. O Vaticano, transformado em um palácio terreno, coroará um novo Messias secular, e então o verdadeiro fim começará. Essa teoria encontra eco em passagens bíblicas sobre o falso profeta e a grande apostasia. Seria Petrus Romanus o último Papa fiel tentando resistir, ou o lobo vestido, em pele de cordeiro? A cidade das 7 colinas será destruída. Muitos interpretam essa passagem de forma literal. Roma, sede do império espiritual da cristandade, será aniquilada. Mas como? Cenário 1. Fogo nuclear. Uma guerra catastrófica que culminaria em um ataque direto ao Vaticano. O trono espiritual. Da Terra reduzido a cinzas radioativas. Cenário 2. Cataclismo natural. Um terremoto colossal. Uma erupção inesperada do supervulcão de Campânia. O colapso da própria Terra que sustentou o império mais duradouro da história. Cenário 3. Colapso moral. A destruição de Roma seria simbólica.
não uma ruína física, mas a completa corrupção da fé, transformando o Vaticano em um monumento vazio, um casulo sem alma. Seja por bombas, por fogo ou por corrupção, o resultado seria o mesmo: o coração da cristandade deixaria de pulsar, e o mundo inteiro sentiria a perda. O código escondido nos lemas. Entre os estudiosos mais ousados, uma hipótese arrepiante ganhou força. A profecia de São Malaquias é um código. Um código que, quando decifrado, revelaria a verdadeira linha do tempo do Apocalipse. Cada lema papal representaria não apenas o reinado de um papa, mas também eventos globais ocultos que mudariam o destino do mundo. As palavras foram escolhidas com precisão cirúrgica, camuflando datas, locais e catástrofes futuras. Pesquisadores sugerem que, ao cruzar os lemas com eclipses, conjunções planetárias e guerras históricas, padrões ocultos surgem. Algumas guerras mundiais coincidem com papas cujos lemas falam de tribulação ou de perseguição. Algumas quedas de impérios correspondem a papados descritos com símbolos de fraqueza ou sangue. Será que estamos lendo a lista de São Malaquias da maneira errada o tempo todo? Seria ela, na verdade, um relógio secreto? Um mecanismo divino, assinalando tic-tac após tic-tac o avanço inevitável para a última hora? Mas, e se a verdadeira fé não morrer? E se, em meio às ruínas, pequenos grupos clandestinos de fiéis resistirem? Essa é a visão da Igreja subterrânea, formada por católicos autênticos, escondidos em casas simples, cavernas, catacumbas, sem pompa, sem títulos, sem cardeais vestidos de púrpura, apenas a fé nua e crua, transmitida como uma chama protegida do vento da apostasia. Estes seriam os últimos herdeiros do Espírito de Cristo, perseguidos, caçados, desprezados, mas invencíveis na alma. O Vaticano poderia cair, as basílicas poderiam desmoronar, mas enquanto uma única vela brilhar na escuridão, a esperança não estará completamente perdida. O que São Malaquias viu em suas visões? Ele viu a glória e a queda. Ele viu a fé e a corrupção. Ele viu o início e o fim. E agora a areia na ampulheta corre mais rápido. Cada notícia de crise no Vaticano, cada atentado contra a fé, cada desvio doutrinário, é mais um grão caindo, mais uma batida no relógio do destino. Quando o último grão de areia cair, o juiz se levantará, e não haverá mais tempo. São Malaquias viu o fim, mas o fim não chega de repente. Ele avança em silêncio, como a névoa que se arrasta pelo chão nas noites frias, e os atentos, os que olham além do véu da ilusão, podem ver seus sinais se formando no horizonte. Hoje, nós olhamos para o mundo e vemos que talvez os prenúncios não sejam mais apenas profecias distantes. Eles já estão entre nós. O primeiro e mais evidente sinal é o que assola o coração da própria Igreja: a perda da fé. Milhões de católicos abandonam a prática religiosa todos os anos. Vocação sacerdotal em colapso. Menos jovens sentem o chamado para o sacerdócio ou a vida consagrada. Padres e bispos envolvidos em escândalos de proporções devastadoras, corrupção, abusos, heresias públicas. O apóstolo São Paulo já havia profetizado: antes que venha o fim, ocorrerá a apostasia. Fado Tessalonicenses 2:3. E São Malaquias parece ecoar essa mesma verdade. O último pastor não lideraria uma igreja triunfante, mas sim uma igreja ferida, confusa, à beira da ruína espiritual. Em nossos dias, cresce o clamor por uma nova fé. Não uma fé baseada na verdade revelada, mas em conceitos vagos de tolerância, inclusão e paz universal. Reuniões ecumênicas promovem a ideia de que todas as religiões levam a Deus igualmente. Documentos oficiais relativizam dogmas históricos em nome da fraternidade humana, chamados para um governo global acompanhado de uma espiritualidade planetária. Essa nova religião, nascida para agradar a todos, teria como preço o abandono da única verdade. E conforme as palavras sombrias da profecia, o último Papa, Petrus Romanus, seria o pastor nesse tempo de mistura e confusão espiritual. Roma, a cidade eterna.
parece carregar sobre si um peso invisível, como se uma tempestade se acumulasse acima de suas basílicas. A Europa, outrora berço do cristianismo, se descristianiza rapidamente. O Vaticano enfrenta escândalos políticos e financeiros, acusações de lavagem de dinheiro, alianças duvidosas, desvios de bilhões. A própria autoridade moral da Igreja, outrora inquestionável, é hoje tratada com ceticismo, desprezo ou zombaria. Roma, a cidade das 7 colinas, está sendo sitiada, não por exércitos, mas pela própria podridão interna, e a profecia é clara. A cidade será destruída. Talvez, mas a destruição já tenha começado. Não com fogo, mas com a corrupção da alma. Em muitas profecias antigas, incluindo Malaquias e Nostradamus, surgem menções a sinais nos céus. E hoje astrônomos falam da possibilidade de testemunharmos um evento raro, a visão de 2 sóis. A supernova Betelgeuse, prestes a explodir, poderá criar a ilusão de 2 sóis brilhando no céu durante semanas. Sinais astronômicos, como eclipses totais, auroras boreais em latitudes baixas e chuva de meteoros fora de época. Esses eventos, que maravilham os cientistas, para outros são avisos antigos. E haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Lucas 21:25. Quando o firmamento treme, a terra inteira pressente que algo muito maior se aproxima. O mundo atual está imerso em um caos crescente, guerras intermináveis pelo poder e pelo território, epidemias surgindo sem controle, vírus que desafiam vacinas, bactérias resistentes a antibióticos, fome se espalhando em continentes inteiros, mesmo com tecnologia abundante. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos no livro de João, parecem ter sido libertados. Guerra, fome, peste, morte. Cada conflito, cada novo vírus, cada fome devastadora, são como ecos da cavalgada que se aproxima do clímax final. E então, chegamos à pergunta mais inquietante: quem é o último Papa? Alguns dizem que Francisco, o atual pontífice, seria o último legítimo segundo a lista de São Malaquias, especialmente considerando que seu lema, Pedro Romano, pode ser interpretado de maneira simbólica. Pedro, como guardião da Igreja, como foi São Pedro. Romano, como a Igreja de Roma, o Vaticano. Francisco, o Papa jesuíta, veio do fim do mundo, da América Latina, trazendo uma nova visão de igreja, uma visão que muitos chamam de progressista, mas que outros acusam de trair a fé tradicional. Seria ele o último pastor, ou será que ainda há mais um sucessor antes do juízo? A resposta está se escrevendo diante de nossos olhos. O tempo se estreita. A ampulheta está quase vazia. Os sinais estão diante de nossos olhos, visíveis para quem ainda ousa ver. E diante da profecia de São Malaquias, diante do espectro do último Papa e do juízo que se aproxima, uma única pergunta ecoa no coração de cada alma desperta. Estamos prontos? Por séculos o homem acreditou que poderia moldar seu destino com as próprias mãos. Construímos impérios, criamos máquinas para conquistar a terra, o mar, o ar, o espaço. Elevamos nossos próprios desejos acima das antigas leis sagradas. Mas e se estivermos apenas pintando belas tapeçarias sobre um muro destinado à ruína? São Malaquias nos lembrou de algo que nossa modernidade prefere esquecer. O fim não depende da nossa vontade. O tempo pertence a Deus, e quando a hora chegar, todo o orgulho humano, toda a glória construída sobre areia, desaparecerá como poeira, ao vento. Talvez o sinal mais assustador de todos não seja a guerra, nem a fome, nem mesmo a corrupção dos altares. O sinal mais terrível é a indiferença. Corações frios como pedra, mentes entorpecidas pela distração e pelo prazer fácil, uma geração que ri das advertências dos antigos como se fossem apenas superstições. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:26. Enquanto Noé construía a arca sob zombarias, o dilúvio já se formava nos céus. E hoje, enquanto zombamos dos sinais, a tempestade já sussurra entre as nuvens. A profecia de São Malaquias sugere que, nos instantes finais, não haverá mais espaço para dúvidas.
Cada alma será forçada a escolher luz ou trevas, fé ou desespero, verdade ou mentira. Não haverá mais neutralidade, não haverá mais adiamentos. O juízo virá como um ladrão na noite, silencioso, implacável. Aqueles que escolheram dormir não despertarão a tempo. Mas para os que ainda ouvem há uma esperança. A profecia não é apenas uma condenação, é também um último aviso, um chamado urgente, pulsando como um sino ecoando na névoa da madrugada. Voltar, converter-se, preparar-se. Este é o verdadeiro significado oculto por trás das palavras enigmáticas de São Malaquias. Não é apenas sobre o fim do mundo físico, mas sobre o despertar de um mundo interior antes que seja tarde demais. Talvez nem todas as profecias estejam destinadas a serem compreendidas plenamente. Talvez a beleza e a dor destas visões estejam justamente em seu mistério insondável. São Malaquias não nos deu um roteiro fixo. Ele nos deu um espelho, e cada geração que contempla esse espelho vê refletidos seus próprios medos, suas próprias culpas, suas próprias esperanças. O fim pode não ser apenas um evento futuro, o fim pode estar dentro de nós, e a verdadeira batalha não será travada nas praças ou nos campos de guerra, mas no silêncio das almas. E agora, como nas velhas igrejas, de pedra, onde o frio penetra nas paredes e a escuridão envolve tudo, uma única vela permanece acesa, frágil, tremulante, mas viva. Essa vela é a fé, é a esperança, e enquanto ela queimar, não estamos totalmente perdidos.